queria pedir um favor a vocês. Queria que você virasse para o colega do lado e dissesse o quanto ele é importante para o sucesso do judiciário. E, se possível, um abraço, né? Gestão é gestão de pessoas, é calor humano. Aí. Sintam-se abraçados, né? Então vamos lá. Bom, como o tempo, como diz o caipira, ruge, né? Vamos adiantar o nosso tempo, né? Vamos falar de inovação, gestão de inovação. Quando eu recebi o convite, né, o carinhoso convite, o Fabrício me falou, e aí, qual vai ser o tema? Eu falei, bom, vocês estão falando de inovação, o tema tem que ser gestão da inovação, não tem outro tema, né? E é a palpitante. Nós, magistrados, cada dia mais precisamos produzir mais com menos, né? E existem ferramentas para isso, nós precisamos estar, então, trabalhando para implementá-las. Mas o que é inovar? Eu começo com uma pergunta. O que é inovar? Nós, muitas vezes, pensamos que inovar é criar um produto novo, né? Ah, o cara inovou, ele criou um produto novo. Mas não é, inovar é agregar valor. Eu posso não criar um produto novo, mas melhorar o que eu tenho. O McDonald's, né, é um exemplo de inovação. Eles não criaram hambúrguer, eles criaram um hambúrguer melhorado, com padrão, né? Na época, eles iniciaram esse nicho de mercado. Então, a inovação não foi em criar um produto, mas sim em melhorar. Então, inovar é agregar valor. Sempre que eu agrego valor a alguma coisa, eu passo a inovar. Aqui eu trago um conceito e eu até destaco isso, né? O professor Matos e o professor Guimarães, eles dizem justamente isso, que a maioria dos empresários, né, normalmente é a iniciativa privada que se preocupa com inovação, criar novos produtos ou agregar valores aos seus produtos, né? A maioria simplesmente continua criando valor e nem se apercebe disso, né? Ela está sempre inovando, sempre buscando inovação, até porque senão a empresa quebra. O McDonald's, como exemplo, o que ele inovou? Padronizou o produto, que é uma coisa que nós precisamos trabalhar muito no judiciário. Padronização. A carta precatória que sai daqui não é a mesma que sai do Mato Grosso. Às vezes nós temos até um certo padrão dentro do Estado, mas não temos em nível nacional, e a magistratura é nacional. Eles conceberam um procedimento culinário novo, agregaram valor. Aí é a inovação. E treinaram meticulosamente seus funcionários, ou seja, investiram em gestão de pessoas, gestão de competências, padrão, qualidade, que é o que nós também precisamos cada vez mais investir. Forneceu aos clientes um hambúrguer de alta qualidade. Eu percebi, e logo que eu comecei a me inteirar com a equipe de vocês sobre os resultados, eu percebi que, não foi surpresa eu ver o mapa de vocês, estratégico, que o foco de vocês era resultado. Não é? Tanto que o objetivo, até comentava com o colega, né? O objetivo é aumentar a produtividade, um objetivo estratégico, e celeridade. E é graças a isso que vocês estão conseguindo esses resultados, porque sem foco em resultado, nós não conseguimos atingir. Ontem falávamos isso, eu dizia que nós temos que ter foco em resultado e foco no cliente. O nosso cliente também tem que ser uma preocupação nossa de estar sempre levando a ele, né, uma prestação jurisdicional que seja rápida, um atendimento que tenha qualidade, enfim. Foco em cliente e foco em resultado. Invenção do gravador de vídeo pela Ampex. Esse é um exemplo de inovação. Em 1948, se a memória não me falha, essa empresa desenvolveu o gravador, né, de vídeo. Antigo, né? Foi uma inovação, porque criaram um produto novo. Antes não tinha como, agora eles gravavam, levavam essa gravação e passavam, enfim. Aí depois, na sequência, os japoneses, lá a Sony, em 74, acabou criando, né, o Betamax, que era também um gravador de vídeo. Qual que é a diferença? Em que ela inovou? O que a Sony, a JVC, inovou em relação à Ampex? O que vocês acham? Tamanho e custo.
era um tamanho de um fogão antes. Depois ficou menor e hoje é menor ainda, né? Hoje é bem menor. E o custo também ficou mais barato. Então veja que a inovação, ela nem sempre reside em criar um produto novo, mas também em melhorar um produto. E nós podemos melhorar os nossos produtos, os nossos processos, né? E fazer com que a gente consiga levar uma prestação judicional melhor. Fatores externos que influenciam na inovação. Fluxo de informações. A primeira coisa que eu tenho que ter para ter um ambiente onde há um incentivo à inovação é um fluxo de informações. Isso que nós estamos fazendo aqui. Essa troca de experiências, métodos, um passando ao outro, como que faz. Eu passo a vocês a minha metodologia, vocês pegam essa metodologia, melhoram, fazem um benchmarking, né? Ou seja, melhora, aprimora e aplica, e assim vão inovando, agregando valor ao que um fez, o outro pega, melhora e vai agregando valor, e isso nessa cadeia de inovação. Então, fluxo de informação é fundamental. Receptividade a mudanças. Se a organização não for receptiva a mudanças, há uma grande dificuldade de inovação. Quanto mais receptiva a mudanças for a organização, melhor será o processo de inovação nessa organização. Se ela for pouco flexível e pouco receptiva a mudanças, isso fica mais difícil de conseguir melhoria. Há um livro, Terceira Onda, Alvin Toffler, se não me engano, ele diz que as mudanças elas vêm em ondas, ou seja, elas são aos poucos, né? Não tem como você mudar abruptamente. É difícil as organizações aceitarem mudanças muito rápidas, mudanças muito grandes. Então tem que ser aos poucos, essa mudança é um processo. Mas tem que haver um ambiente de receptividade. Se não houver, não tem como inovar. Disponibilidade de capital. Inovar requer investimento. Tecnologia, né? Vocês têm um sistema próprio, não é isso? Isso custa dinheiro, vocês têm que investir. Não é? Requer capacitação, isso custa investimento. Então, tem que ter disponibilidade, interesse financeiro. Agora, olha que interessante. A ausência de concorrência de mercado prejudica a inovação, pois não estimula investimentos. Na época do Henry Ford, alguns estudiosos chamam da segunda revolução industrial, era interessante que começou a produção em linha, começou a produção em massa, mas a procura por produtos era maior do que a oferta. Então eles se acomodaram, não havia necessidade de inovar. Por quê? Todo mundo está querendo o que eu tenho para produzir, eu produzo menos do que me pedem, não tem por que inovar. Tanto que há uma célebre frase, né, do Henry Ford, que ele diz o seguinte, ele dizia, né, você pode escolher um automóvel Ford de qualquer cor, desde que seja preto. Ou seja, ele não sentia a necessidade de inovar. Ele produzia tudo carro preto. Acho que ele gostava muito de preto, né? Tudo era preto. Agora, à medida em que eu tenho produção em excesso, estou com uma oferta maior, tenho concorrência, eu passo a ter o quê? Que ter um produto melhor. Eu tenho que, então, que inovar, porque senão eu não consigo me manter no mercado. Essa é uma visão da iniciativa privada? Nós não temos que ter lucro? Não. No nosso caso, o judiciário não vai quebrar? Não. Porém, há uma cobrança muito grande do nosso consumidor. Nós sentimos isso. A sociedade clama para uma justiça mais eficiente e mais eficaz, ou seja, mais efetiva. Tanto é que estamos aqui lutando, correndo atrás disso, sim ou não? Então, essa visão tem que ser, com a devida adaptação, também incorporada por nós. Globalização. A globalização também é um fator externo que motiva, que leva à inovação. Se você observar, o fluxo de informações depois que o fenômeno da globalização surgiu foi muito maior, sim ou não? Além disso, o nível de exigência também, né? E sem contar que, se você quer lançar um vinho francês, você consegue lançar esse vinho lá no mesmo dia, na mesma hora, em Paris e aqui no Brasil, não é? Sem nenhum problema, né? Ou seja, a logística que existe hoje, no mundo globalizado, permite isso. Então, a globalização, ela permite um fluxo de informações mais rápido, e o fluxo de informações leva à inovação.
ânsia pelo novo. Estou indo muito rápido? Tá? Porque nós temos um horário a cumprir, eu estou tentando ser o mais objetivo possível. Vamos lá, ânsia pelo novo. Alguém se lembra aí quanto tempo demorava para mudar um carro? O carro sair de linha? Não é? Vocês estão observando quanto tempo os produtos estão levando para sair de linha agora? Bem mais rápido. Essa ânsia, o fenômeno da globalização, ele traz também um fenômeno da ânsia pelo novo. Consumo. Exatamente. Nós estamos numa época, numa fase que é chamada de quarta revolução industrial, onde a ânsia pelo novo e o consumismo faz com que o mercado seja muito rápido. Muito, muito rápido. Tecnologia, então, nem se fala, né? Lança o S8, 9, já pensando no 10, né? E assim sucessivamente. Né? O iPhone, número tal, e assim vai. Essa ânsia pelo novo também faz com que nos force o quê? A inovar. Personalização. Veja que interessante. A primeira revolução industrial, ela surgiu com a invenção da máquina a vapor. Naquele tempo, não existia nada que não fosse personalizado, customizado. Até falávamos, né? O colega da Bahia, a questão do terno. Se eu queria um terno, eu tinha que ir numa alfaiate e mandar fazer. Eu escolhia o tecido, o botão, ele ia lá, media e fazia. Hoje não, você vai numa loja, escolhe o terno do tamanho que lhe serve e há uma produção, então, em série, enfim, em linha de montagem. Hoje, modernamente, nós estamos retornando à customização. O que acabou lá atrás, com a linha de montagem, produção em massa, começa a ressurgir agora. Cada vez mais o consumidor quer um tratamento personalizado, customizado. É a tendência. E as grandes empresas estão sentindo essa dificuldade. Por quê? Porque para eu dar um atendimento customizado e personalizado, e ao mesmo tempo, em massa, atender essa velocidade e essa grande quantidade de consumidores, eu preciso do quê? De inovação. Eu preciso de tecnologia. Sem isso, eu não consigo fazer o mesmo que eu fazia lá no início, antes da primeira revolução industrial, atendendo a mesma demanda e velocidade que hoje as pessoas estão acostumadas. Então, nós precisamos de tecnologia. E quais são as tecnologias portadoras de futuro? Que vão mudar, estão já mudando e que vão mudar cada vez mais. Eu trago aqui para vocês as que eu reputo mais importantes. Biotecnologia. Na área de alimentação, os transgênicos, né, é a discussão que se tem, né? Algumas bactérias são utilizadas hoje para transformar em insulina, uma série de coisas. Mapeamento do DNA humano, então, né, projeto Genoma, né, foi uma coisa assim fantástica. Está se pensando, inclusive, em usar o DNA como pendrive, né, algo para armazenar informações. Nanotecnologia. Né, a tecnologia foi diminuindo, já estamos em nível microscópico. Né, algo fantástico também. E a famosa, que é a vedete do momento, né, a inteligência artificial. Nós estamos preparados para a disruptura e para a quarta revolução industrial? Bom, antes de responder isso, vamos entender como é que se passaram essas revoluções, né? Então, a primeira revolução industrial aconteceu no início do século XIX com Frederick Taylor. Ele foi o que deu início à administração, né? A ciência da administração, a administração científica. E ele começou ali como voluntário, como aprendiz numa empresa de um amigo do pai dele, e depois foi para uma siderúrgica, e lá ele deixou Harvard, ele não embora tenha sido admitido em Harvard, ele deixou, e lá ele começou a estudar e lançar as bases da administração científica. Nessa época, coincidentemente, né, foi a época onde a máquina a vapor, né, foi criada, pouco antes, e estava-se então deixando
esse modo artesanal de produção para o início da produção em massa, da produção em série. No início do século XX, duas figuras foram importantes, o Ford e o Fayol. Então, nesse período, o Ford deu início à linha de montagem, à produção em massa, né? Os carros coloridos dele, né? Só que não, né? Tudo preto. E o Fayol, Jules Henri Fayol, era um engenheiro de Minas, francês. Ele, dentre outras coisas, ele estabeleceu as funções de um gerente. Ele disse inicialmente 5 funções, modernamente entendemos como 4 funções. Planejar, estamos tratando hoje aqui, né, planejamento. Planejar, organizar, liderar ou dirigir e controlar. Nessa época, então, é tida como, alguns historiadores têm como a segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial, ela acontece na década de 60 e 70, com o surgimento dos computadores. Não é? Eu me lembro, no tempo de faculdade, vou me entregar a minha idade agora, né? No tempo de faculdade, eu tinha ali uma Olivetti Linea 98, acho que era essa a marca, né? Alguém já teve? Alguém conhece? Não precisa falar, não precisa falar. Não precisa falar. Não. Deixa que só eu me exponho. Aí, em seguida, eu passei para o computador, né? Aí eram aqueles disquetes gigantes, pretos, né, que você tinha, porque ele não tinha memória, ele tinha uma breve lembrança só, né? Então você tinha que ficar colocando os disquetes, né? Enfim, essa foi a fase da terceira revolução, ou seja, a máquina desapareceu, o computador assumiu. Agora, nós estamos na quarta, né? Por incrível que pareça, agora de 2016. Óbvio que nós tivemos saltos aí e fases, subfases, vamos dizer assim, né? Com o surgimento da internet e tudo mais, mas essas são as 4 que os historiadores pontuam. E nessa fase, nós estamos numa fase de ruptura. Por isso que todos nós estamos sentindo essa angústia, porque o mundo está mudando. E o mundo está mudando em todos os sentidos, inclusive em relação a essa questão da inovação. Essa é a fase que nós temos inteligência artificial, onde você pega a música, como é o nome desse programinha? Spotify, exato, obrigado. E você começa, né, vou entregar minha idade de novo, né? Começa a pesquisar a música dos anos 80, e dali a pouco ele só está te sugerindo música dos anos 80, mas não é uma pessoa que está fazendo isso, é inteligência artificial, não é assim? Então tá bom. Eu não estou sozinho nessa, viu? Não estou sozinho nessa. Nós estamos na era da robótica, né? Nós estamos vendo o robô substituindo o homem. Nós estamos na era da internet da coisa, onde você chega com o seu carro e antes de chegar já um sensor avisa e a garagem abre sozinha. O ar-condicionado já se aciona sozinho na temperatura que você gosta, né? Porque está tudo programado a casa do cidadão, porque a internet e os seus eletrônicos estão todos interconectados. Então é uma coisa assim fantástica, é o futuro, né? É o futuro, que já está acontecendo, né? E o que acontece? Nessa fase, há uma grande angústia, por quê? Como tudo é muito rápido, se os executivos das empresas, das organizações, não acompanharem essas mudanças, não estiverem antenados, não tiverem dentro da sua organização, ou uma consultoria, no caso externo, que esteja pensando em inovação, e realizando a gestão da inovação, a empresa quebra, porque é tudo muito rápido. Surgem, então, as chamadas tecnologias disruptivas, que vêm de uma hora para outra dar uma rasteira no cara, que ele não sabe de onde foi. Como, por exemplo, o Uber. Sempre táxi foi táxi. E era insubstituível o táxi. De uma hora para outra, um aplicativo, não é? Um sistema onde o Uber não compra um carro, não é dono de nenhum carro, não é? Ou seja, uma tecnologia rápida, uma tecnologia que agregou valor, vem com atendimento melhor e começa a fazer concorrência. Airbnb, né? O para hotel, não é assim? Então, essas tecnologias disruptivas surgem e arrebentam com a empresa que está ainda num modelo engessado, que não está acompanhando a inovação. E nós, no Judiciário, mesma coisa. Se nós não acompanharmos a inovação e não estivermos atentos
ao novo, e inovação, queridos, não é realizar uma vez, pronto, criei um sistema novo, mapeei processos, implantei gestão por competências, pronto, agora estou tranquilo, não preciso mais pensar em inovação. Negativo. Inovação é algo que é constante, você constantemente tem que estar inovando. É algo para sempre, não pode parar de pensar. Vocês assistiram aquele filme Titanic? Lembra no finalzinho, o navio afundando e o pessoal tocando? Né? Música linda, né? É o que está acontecendo, e já aconteceu com muitas empresas, onde os executivos continuam tocando a música do mesmo jeito, achando que está tudo certo e o navio está afundando. Isso aconteceu, nós vamos mostrar alguns exemplos para vocês aqui, com a Kodak. Alguém lembra de Kodak? Alguém já revelou o filme aqui? Não precisa falar, não precisa falar, não se entrega, deixa que só eu. Né? A Kodak, nos anos 90, era imbatível. E, gente, pior, foi ela que inventou a câmera digital, que acabou quebrando ela. Por quê? Ela inventou a câmera digital, ao invés de investir nisso, ela pôs na gaveta, falou, não, eu estou bem assim, por que eu vou investir? Não, vou começar com câmera digital. Outra pegou a ideia, implantou, quebrou a Kodak. Então, isso tudo gera uma angústia violentíssima. Que aqui o professor Magaldi e o Neto, eles, que eu vou pedir permissão para não ler, que é muito extenso, por conta do tempo, mas esse slide vai ficar à disposição de vocês, depois vocês podem dar uma lidinha. Ele resume isso nesse slide, essa angústia que a iniciativa privada está sentindo. Então, o que é uma tecnologia disruptiva? É uma tecnologia que melhora, que agrega valor de forma abrupta, que surge inesperadamente e que te força a mudar toda a sua gestão, a mudar todos os seus processos para poder acompanhar e não ficar no tempo. Exemplos de inovações disruptivas. Olha aqui. Ó. WhatsApp versus companhia telefônica. Antes a gente mandava mensaginha, não é? Surgiu o WhatsApp, eu nunca mais mandei mensagem. Redes hoteleiras e o Airbnb. Uma concorrência também grande. Netflix, TV aberta e TV a cabo. Né? Quem que assiste TV aberta ou TV a cabo é raro. Né? Normalmente a gente assiste filme na Netflix. Uber e táxi, já até mencionei. E inteligência artificial versus advocacia. Nós já temos hoje, é uma tecnologia disruptiva, está surgindo. Tem o Eli também, eu até cito o link ali, né? Depois, quem quiser consultar a página desse programinha, ele é uma proposta de consultoria, né, jurídica, substituindo, então, a figura do advogado. Empresas que faliram por não inovar. Olha aqui. Ó. Alguém lembra dessa empresa? Alguém já alocou vídeo na Blockbuster? Cadê a Blockbuster? Só tem uma, se não me engano, no Oregon, nos Estados Unidos, por conta de nostalgia, já falou razões sentimentais, exatamente. Kodak, né? Ela faliu em 2012, né? Eu já expliquei o porquê, né, da câmera que ela inventou. Yahoo, alguém lembra do Yahoo, site de pesquisa? Antes do Google não tinha para ninguém, né? Só que tomaram uma decisão administrativa, o quê? Vamos virar algo de mídia. Ao invés de pesquisa, deixaram de comprar o Google, tiveram a oportunidade de comprar o Google, não compraram, desapareceu. A Xerox, é até sinônimo aqui, né, de fotocópia, né? Ela sempre foi muito inovadora, a Xerox, sempre foi. Só que, aí eu até peço licença para pontuar essa questão da Xerox. Qual é a falha que eles tiveram? Eles continuam sendo inovadores. O próprio Steve Jobs, ele tirou algumas ideias da Xerox para o produto dele, mas eles não conseguiram gerir essas inovações. Eles não conseguiram colocar no mercado essas inovações. Eles têm muitas inovações, mas não conseguiram cair no gosto do cliente. Então, gestão de inovação é muito importante. E a BlackBerry, né? Aqueles celulares, né? Que tinha teclado e tudo mais, também não acompanhou, o iPhone veio e engoliu.
O que é tecnologia? Nós estamos falando tanto que, para poder melhorar, nós precisamos investir em tecnologia, para poder inovar. A tecnologia, ela, segundo Matos e Guimarães, é o conhecimento, o know-how, instalações físicas, estrutura e procedimentos utilizados para produzir produtos, processos. Quais são as 3 áreas primárias de tecnologia? Nós temos, deixa o nosso passarinho voar, tecnologia de produto e de produção, tecnologia de processo, que é o método, a maneira como a organização realiza as suas atividades, e tecnologia de informação, a famosa TI, que é muito comum, muito conhecida de todos nós. Bem, dessas 3, em quais nós precisamos inovar? Em todas. Veja só, nós temos sistemas informatizados que nos dão dados, nos dão informações, né? Mas, como falava ontem com o Felipe e o Fabrício, nós temos uma crítica construtiva, não me levem a mal, não gosto de criticar. Eu só critico quando eu posso ajudar a melhorar aquilo que eu estou criticando. Mas, se nós pensarmos bem, nossos sistemas, por mais bem intencionados que são, quando próprios ou até adquiridos, eles são máquinas de escrever melhoradas. Eles não são ferramentas inteligentes. Eles não nos dão o fluxo da sequência. Eles não sabem o que vai acontecer na sequência. Eu que tenho que informar. Então, eu sou o pajem de um sistema que muitas vezes é complexo, porque dentro desse sistema está o quê? Está o meu método de produção. Qual é o meu método de produção? É o que está no meu sistema. Se esse sistema é complexo, por exemplo, existe um certo sistema, não vou dizer o nome nem por questão ética, mas que eu mapeei, onde para expedir um documento eram 34 operações. Já outro, em que 4 operações já era documento. Qual método é mais produtivo? O de 4, obviamente. Então, veja que, além de nossos sistemas não serem tão inteligentes quanto deveriam, né, se agregarmos inteligência artificial a eles, então, ele já vai te dar até o modelo da decisão e qual é o entendimento jurisprudencial predominante e até em que percentual isso, né, que é uma ferramenta uma tecnologia que vai fazer com que você produza muito mais e com muito mais qualidade. Então, tecnologia da informação, nós precisamos investir mais. Tecnologia de processo, até parabenizo vocês, né? Fiquei sabendo na Bahia, conversava com um colega, né? E aqui também, do projeto Genoma, né? Que vocês estão mapeando processos. Gestão por processos e de processos é fundamental para o sucesso do nosso trabalho. E vocês têm um diferencial, uma vantagem muito boa. Se fosse falando para a iniciativa privada, eu diria que era uma vantagem competitiva, desembargador. O sistema é próprio, porque mapear processos, eu dizia, né, para a colega, mapear processos não é simplesmente mapear o caos, ou seja, é saber como é feito, né? É mapear para melhorar e tornar um cosmos. Ou seja, como disse, né, Kaizen, melhoria contínua. Se eu mapeio um processo, onde eu tenho lá um processo de trabalho que tem 34 operações, se eu conseguir melhorar na modelagem, melhorar para 4 operações na próxima versão, eu consigo melhorar o meu processo, sim ou não? Se eu consigo melhorar, eu consigo aumentar a minha capacidade produtiva. Eu vou produzir muito mais com menos. Então, qual é o objetivo do mapeamento? Melhoria contínua. Não é simplesmente ter um gráfico lá, um fluxograma, um documento de uma rotina padronizada. É de estar melhorando, eliminando rotinas desnecessárias, padronizando rotinas e simplificando rotinas para aumentar a minha capacidade produtiva. Então, é importantíssimo, se nós queremos inovar, investir em tecnologia de processo, mas não simplesmente para ter um manual de rotinas padronizadas, para ter realmente rotinas melhoradas, constantemente sendo melhoradas, sendo repensadas. Eu posso eliminar, eu posso automatizar essa rotina? Posso. Então, automatiza. Por que eu vou usar o ser humano para isso? Eu vou fazer o quê? Aumentar a minha produção. E
tecnologia de produto e de produção. Gestão de operações. Nós precisamos investir também para inovar nessa área. Gestão de operações. Nós não temos gestores de operações. Nós não temos um trabalho voltado com foco nas operações que nós desenvolvemos. Isso é fundamental. Minhas contribuições. Quando me convidaram, pediram, Jefferson, fala alguma coisa dos seus métodos, daquilo que você desenvolveu, que você trabalha, né, como forma de contribuir, né, com a palestra. Bem, eu falava com o colega, né, há pouco sobre o método Ordem. Esse método é um método de gestão para resultados. Nessa época que eu comecei com o método, foi uma coisa intuitiva, eu não era versado em gestão, não tinha conhecimento técnico de gestão, não tinha feito nenhum curso, mas era, vamos dizer assim, um dom. E a partir disso surgiu essa metodologia, né, que foi, obviamente, depois eu fui me aperfeiçoando, fui fazendo cursos, né, e, enfim, tomei gosto pela gestão. Mas o método Ordem é uma sigla. Vou tentar resumir, né? Em pouco tempo é difícil explicar um método complexo. Mas o que é o Ordem? Organização do espaço de produção. Ou seja, o chão de fábrica. Como é que eu organizo o meu layout para produzir? Por exemplo, no Mato Grosso, antes do método Ordem, a pessoa chegava ao balcão e via todo mundo. E não tinha uma pessoa especificamente para atendê-la. Era atendida por quem parasse algum serviço e desocupasse para ir atender. Com o método Ordem, nós separamos a área de atendimento da área de produção, com dois objetivos. Primeiro, um atendimento personalizado com foco no cliente. Segundo, não desconcentrar quem está produzindo. E colocamos o escrivão numa posição bifocal, ele como gerente, podendo ver tanto quem está produzindo, quanto quem está sendo atendido. Organizamos todo o layout das escrivanias de uma forma visual. Na época eram só processos físicos, nem se sonhava com processo virtual, né? Então você chegava nos escaninhos, todos etiquetados, dizendo o que era, se estava aguardando devolução de mandado, se estava aguardando expedição de documentos, e também os prazos que ele estaria vencendo, aguardando até que prazo. Então era um controle visual que você conseguia fazer com que a coisa fluísse bacana. O R, de racionalização do processo de produção. Nessa época, em 99, que eu comecei com esse método, 1999, eu já definia metas individuais para cada servidor. Então, cada servidor não era uma meta só para mim, era uma meta para mim e para todos. Então, todos nós tínhamos rotinas, processos de trabalho definidos e metas de produção diária para ser atingidas. E eu criei itens de controle e checava diariamente essas metas e também padronizamos todas as rotinas. O escrivão eu tinha até códigos. Então, cada certidão que ele utilizava, naquela época, já em 99, para impulsionar por ato ordinatório, tinha uma certidão padrão e um código numa tabela que ele tinha, uma pastinha que ele tinha de todos os padrões que ele utilizava. Então, tudo era padronizado. Cada documento, cada certidão, o fluxo todo era conhecido, e nós, então, produzíamos dentro desse padrão, com metodologia e com foco em resultado. Tem mais coisas, mas o tempo não vai permitir, dá até uma certa angústia, me desculpem. O D, desenvolvimento de recursos humanos. Nessa época, eu imaginei que a importância do fator humano no processo de produção, e logo disse, eu não posso deixar uma letra sem ser beneficiada a pessoa precisa ser valorizada, precisa ser capacitada. Então entrou aí cursos de capacitação, e naquela época eu já pensava, sem saber, em gestão por competência, mas era uma coisa empírica, né? Intuitiva. E o E, excelência no atendimento, foco. Veja que é foco em resultado e foco em cliente. Meu cliente precisa ser bem atendido, ele precisa estar satisfeito. Numa aula dessas, alguém me perguntou, Jefferson, mas espera aí, você fala em qualidade, que nós estamos focando em resultado, não estamos focando em qualidade, mas o meu cliente, ele nunca vai ficar satisfeito comigo, porque a sentença pode ser contrária a ele. Mas o que nós estamos prometendo a ele não é um resultado de sentença, é uma sentença.
Ele não está esperando que... Ele não entrou ou está se defendendo esperando que a sentença seja favorável. Ele está esperando uma sentença. E se essa sentença for rápida e justa, bacana, ele vai ficar satisfeito comigo. E M, motivação. Eu criava, na época, mecanismos motivacionais daquilo que era disponível, né? Nós temos uma certa limitação. Parabenizo vocês, né? Vocês têm, além de foco em resultado, vocês têm um estilo de liderança. É a liderança transacional. Vocês criaram mecanismos de recompensa, não é? Para o servidor que for cumprir as metas, para o juiz. Parabéns. E eu também tinha um estilo de liderança na época transacional. Eu dava folgas. Mas se o cara batesse a meta dele na quinta-feira, na sexta ele podia folgar, porque o resultado tinha sido atingido. Reconhecimento de premiações, servidor do mês, não é? O servidor do ano, um coquetelzinho ali para convidando as autoridades para dar um certificado a ele do reconhecimento do trabalho dele. Tudo isso são mecanismos que a gente tem à disposição, né, que nós podemos estar utilizando para motivar. Em linhas gerais, o ordem é isso. O MECP é um método que eu desenvolvi também, com foco em gestão de operações, planejamento de produção. Com esse método eu consigo chegar numa vara e depois de algum tempo, não muito, dizer, olha, no mês tal, você vai zerar essa vara sua, vai ficar sem nenhum estoque. Parece utopia, né? Né? Ou vou dizer a você, olha, não dá para zerar nunca. Você, no mês tal, você vai estar com 1000 a mais. Ou seja, é possível fazer uma análise com essa metodologia, um cálculo para você não só definir metas para eliminar seu estoque, como também fazer análise de capacidade instalada. Definir qual é a sua capacidade instalada atual e definir qual é a sua capacidade real. Porque uma vez que eu defino a sua capacidade instalada, olha, o que é capacidade instalada? Capacidade máxima de produção. Então, minha capacidade máxima de produção de arquivamentos é 1000 por ano, menos de 100 por mês. Mas o que está entrando são 110. Ou seja, a minha capacidade instalada está menor do que a minha demanda, eu preciso aumentar. Mas será que essa é a capacidade real? Se você trabalha, mapeia os processos, identifica os gargalos e adota ações corretivas, você pode aumentar, e com certeza vai aumentar, a sua capacidade instalada. E então, com esse método, você consegue chegar a esse resultado que você quer, definindo capacidade instalada, real, inclusive, e depois definindo metas para alcançar o seu resultado. E também uma forma de depois de você definir metas individuais para cada membro da sua equipe. Mas metas não chute. Você realmente definir uma meta conforme a capacidade produtiva dessa pessoa. Projeto Gafanhoto. Só uma pausa para uma aguinha. Em relação ao MECP, eu acabei desenvolvendo uma planilha que coloquei nela todas essas fórmulas e ela calcula para mim tudo isso. Então eu vou lançando, ela vai me dando média de entradas, média de produção, se a meta foi batida ou não foi. Enfim, é bem interessante isso. Projeto Gafanhoto. Esse está no Inovare, o Ordem está nesse site que está mencionando ali. O MECP, ambos estão registrados, mas direito de autor, mas o MECP eu não publiquei e nem também não cedi para ninguém. Por isso que não está em site nenhum. O projeto Gafanhoto foi um projeto interessante. Quando eu cheguei na capital em 2012, o corregedor, eu percebi que havia muitos gargalos, havia muita reclamação, e eu me ofereci ao corregedor de então, que faltavam 3 meses para terminar a gestão, para ajudar a resolver essa anomalia. Eu disse que tinha uma metodologia que a gente poderia estar resolvendo. Como a capital são 30%, se a memória não me falha, dos processos do acervo do Estado, se a gente resolvesse a capital, já dava um salto bom, né? E então surgiu o projeto Gafanhoto. Sim. Tá ótimo.
Será um prazer. O projeto Gafanhoto foi o quê? Foi uma ideia de pegar mão de obra de estagiários voluntários, primeiro semestre do curso de Direitos, terceiro semestre, pessoal novo, sem muito conhecimento, e utilizando ferramentas de modelagem, eu criei um POP, procedimento operacional padrão, de cada rotina gargalo que nós tínhamos. Esse POP ele tem que ser autoexplicativo, ele tem que ser um documento que qualquer pessoa leia e consiga entender e pôr em prática sem precisar de professor. E a meta era o quê? Que em 3 dias esse aluno estivesse capacitado para chegar e devorar, por isso o gafanhoto, né? O gafanhoto ele devora, mas também na filosofia chinesa, né, oriental, ele é um aprendiz, né? Então, eu chamei de Projeto Gafanhoto por isso. E o que eu fazia? Eu peguei criamos uma central de produção no Fórum da Capital, 40 computadores, peguei 40 alunos, em 3 dias treinei, e eles começaram a produzir em série. Os cartórios iam mandando peças para juntar, enfim, todos os gargalos que eles tinham, e esses aluninhos, com seus POPs, iam produzindo, e eu tinha um checklist, onde alguém ia checando a qualidade, porque também não podia produzir um monte de coisa errada, né? Tinha que sair tudo correto. Então, com o checklist, nós checávamos tudo o que era produzido. E a meta era produzir, e produzir com qualidade, né? Sem erro. E, além disso, eu pegava os cartórios que se inscreviam, eu ia com uma equipe de 5, em uma semana deixava redondo, e aí, no final, eu perguntava para o escrivão, gostou dos meninos? Gostei, são seus. Eu deixava 5. Para quem estava lá com 2, 3 funcionários, de repente passava a ter 8. E treinados. E ia para o próximo, ia na faculdade, pegava mais 5, colocava no lugar, treinava e ia repondo aqueles 5. De modo que eu tinha sempre 40 produzindo e mais 5 sendo distribuídos à medida em que eu ia avançando no meu cronograma. Nós só conseguimos trabalhar 3 meses, não deu para fazer muitas varas, mas os resultados foram ótimos. Se vocês pesquisarem no YouTube, o Projeto Gafanhoto, vai ter um vídeo, inclusive, que foi uma reportagem que fizeram sobre o Projeto Gafanhoto, com depoimentos de juízes que receberam o projeto, depoimento de estagiários que passaram pelo projeto, né? E aí vocês me falam, mas Jefferson, custo zero, né? Porque estagiário voluntário, custo zero, ótimo, maravilha. Mas como é que você conseguia esses estagiários, né? Motivação. Fizemos um convênio com a faculdade, eles têm 300 horas extraordinárias que eles precisam para poder concluir o curso, não é isso? Então, nesse convênio, trabalhar nesse projeto dava X horas para eles, eles trabalhavam por um período limitado, né? Não era muito tempo, mas eu estava sempre renovando, eu tinha um método padronizado e que eu podia treinar em 3 dias e deixar apto qualquer um, então não havia problema quanto a estar treinando e estar repondo. Consegui, então, ter uma mão de obra constante, com um padrão de qualidade e que dava um retorno rápido e eficaz e eficiente, ou seja, efetividade. Foi esse, vocês vão encontrar nessa página do Inovare, descrito, né, como o Inovare é um padrão deles, não só a experiência, mas como também aplicar o método, o projeto Gafanhoto. Em linhas gerais, são essas as minhas contribuições. Tem mais, mas o tempo não ia permitir. Essas são as principais. E eu encerro com um obrigado.